Bom dia, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula hoje. Hoje a gente vai estar falando sobre genética, tá? Mais precisamente sobre tipos sanguíneos. O tipo sanguíneo humano é uma característica estabelecida pelos genes. Você apresenta determinado tipo sanguíneo A, B, AB ou O, dependendo de quais são os tipos do seu pai e da sua mãe, porque afinal de contas, esse teu tipo sanguíneo é manifestado por um par de genes que você herdou dos seus pais, tá? Por enquanto, esquece essa questão de positivo e negativo, isso a gente vai ver nas próximas aulas. Vamos focar apenas nos 4 tipos, sem considerar o fator RH, que é essa questão aí de positivo e negativo, tá? Então vamos lá, de uma forma geral, conforme eu citei agora, aí são 4 tipos sanguíneos: A, B, AB e O. E esses 4 tipos sanguíneos são estabelecidos por 4 genes, por 3 genes. O gene A, né, que ele é representado pelo símbolo Izão, I maiúsculo A, I maiúsculo B e Izinho, onde I maiúsculo A corresponde ao sangue A, I maiúsculo B corresponde ao sangue B e Izinho corresponde ao sangue O, tá? Existe uma questão de dominância entre eles, chamado de codominância. O que seria isso? Codominância quer dizer que determinado gene apresenta dominância para um tipo, porém ele não é dominante para outro tipo. Por exemplo, os genes referentes a A e B, Isão maiúsculo A, Isão maiúsculo B. Esses dois, eles são dominantes em relação ao gene Izinho, I minúsculo. Porém, entre eles não existe dominância. De tal fato, fica assim, de tal modo, né? Ó, se eu tiver, obviamente, duplamente I maiúsculo A e maiúsculo A, é A, óbvio. I maiúsculo B é B. Se eu tiver I maiúsculo A e Izinho, o A exerce dominância sobre o Izinho. Nesse caso, eu teria uma pessoa com tipo sanguíneo A. Se eu tiver o gene I maiúsculo B e Izinho, a pessoa seria B, pois o gene I maiúsculo B exerce dominância sobre o Izinho. Porém, quando eu encontro o I maiúsculo A com o I maiúsculo B, ninguém exerce dominância sobre ninguém. E aí, nesse caso, eu teria o tipo sanguíneo AB, tá? E o O só vai ocorrer quando for duplamente Izinho. Então, a primeira questão que você precisava se lembrar é isso aí. E aí, dessa maneira, acontece alguns padrões, digamos assim. A primeira coisa, tá? Uma pessoa que possui tipo sanguíneo AB, o genótipo dela é Isão A e Isão B. Portanto, ela só vai poder oferecer para o filho dela Isão A ou Isão B. Então, eu posso concluir que uma pessoa que possui o gene Isão A, Isão B, ou seja, uma pessoa portadora do tipo sanguíneo AB, jamais terá um filho do tipo O. Por que isso? Porque o tipo O é formado por Izinho, Izinho. Então, quem é O recebeu um Izinho do pai e um Izinho da mãe. Se o pai ou a mãe é do tipo AB, logo ele não vai ter o gene Izinho para enviar para esse herdeiro. Então, uma pessoa AB jamais terá um filho O. E vice-versa. Uma pessoa O é formada por Izinho, Izinho. Desse modo, ela vai mandar para o filho um Izinho. Então, uma pessoa O jamais pode ter um filho AB, porque o AB não tem nenhum Izinho, certo? E o O só tem o Izinho, no caso. Então, são situações que se contrapõem. Então, uma pessoa AB jamais terá um filho O, e uma pessoa O jamais terá um filho AB, tá bom? E aí, levando em consideração essas informações, eu posso estabelecer heredogramas. Lembra lá aquilo, bolinha, quadradinho, casal e tal? Por exemplo, se eu tenho uma situação assim, ó, uma pessoa é A outra pessoa é B. O filho deles é O. Se a pessoa é A e o cara é B, e o par é B, né? A e B, e o filho é O, eu posso cravar que esse A é Isão Azinho e esse B é Isão Bzinho, porque só assim eles poderiam gerar um filho O, que é Izinho, Izinho, certo? Sei lá, se uma pessoa é B e a outra é A. Duas pessoas são B, gerou um filho O.
Eu já sei que ele é IB Izinho, pois só assim mandaria um Izinho para que houvessem filhos com esse tipo sanguíneo O. Então, quando você leva em consideração essa questão dos genes, essa regrinha que o AB jamais tem O e o O jamais tem AB, etc., você consegue, ao analisar um heredograma, estabelecer quais são os genótipos de cada indivíduo, tá? É bastante fácil isso e acredito que vocês vão se lembrar porque a gente já viu isso em várias oportunidades, tá bom? E agora, no que diz respeito à doação sanguínea. O tipo sanguíneo O, ele é chamado de doador universal, porque o tipo sanguíneo O, ele pode doar para qualquer outro tipo, tá? Porém, para ele receber, ele é um pouco ruim, porque ele recebe somente dele próprio. Então, o O doa para todos, é chamado de doador universal, porém, na hora de receber, ele é bastante limitado, ele só pode receber doação dele próprio, tá? O tipo AB é chamado de receptor universal, ou seja, ele pode receber de qualquer tipo sanguíneo, porém, para doar, ele pode doar apenas para ele próprio, tá? Então, o O é o doador universal, doa para todos, porém recebe só de si próprio. O AB é o receptor universal, recebe de todos, porém na hora de doar, ele pode doar apenas para si próprio. Aí o A pode receber tanto de outro A quanto de O, e o B pode receber tanto de outro B quanto de O. E na hora de doar, o B e o A podem doar para o AB ou para si próprios, tá bom? Por que isso? Por que o B não pode doar para o A? O que rola? Todo sangue, ele apresenta um soro que possui lá uma determinada característica, tá? E ele também apresenta, as suas hemácias apresentam alguns antígenos, tá? Então, por exemplo, a hemácia A tem antígeno A, a hemácia B tem antígeno B. Tipo, quem é o tipo sanguíneo tem um antígeno referente ao seu tipo sanguíneo. E o soro, ele combate esse antígeno. Por exemplo, o soro do sangue B combate o antígeno A. Então eu tenho aqui soro B, antígeno A. Soro B é do sangue B, antígeno A é do sangue A. Então se eu tenho, por exemplo, eu quero descobrir qual que é o sangue de alguém. Eu achei lá uma amostra de sangue, tá aqui na minha mão uma amostra de sangue. Se eu colocar o antígeno B e não acontecer nada, esse sangue é B ou AB. Se eu coloquei o sangue A e não aconteceu nada, esse sangue é A ou AB. Agora, se eu coloquei o A e embolou, aglutinou, tipo, começou a solidificar o sangue, então, veja bem, a minha amostra está aqui na minha mão. Eu coloquei o A, petrificou. Se eu coloquei o A e petrificou, significa que esse sangue é B, porque ele tem um soro que combate o antígeno A. Sempre um sangue vai petrificar no caso de você colocar um outro sangue que não é compatível com o dele. Então eu tenho uma amostra de sangue B. Se eu colocar um sangue A, os antígenos do sangue A vão reagir com o soro do sangue B e vão petrificar, porque eles são incompatíveis. O O petrifica ambos, tá? E o AB não petrifica nenhum, por isso que ele é o receptor universal, tá bom? Então existe em todo o sangue antígenos e soros que fazem com que os sangues reajam de maneiras diferentes com outro tipo sanguíneo que não seja compatível com o seu, tá bom? Então, basicamente, sobre essa aula de hoje, é isso que eu precisava estar passando para vocês, tá? Vamos seguir nesse ritmo aí. Eu queria que vocês fizessem hoje, por favor, os exercícios da página 45, que é referente à aula 31, que foi essa aí do sistema ABO de sangue, que é o que acabamos de estar vendo, tá? Fiquem em paz aí. Amanhã a gente conclui as aulas da semana e no decorrer da semana eu publico a correção para vocês. Até mais.